Veja alguns fatos que mostram a linha de atuação dos ministros do presidente interino Michel Temer, que são totalmente contrárias ao projeto de governo da presidenta Dilma, eleita por mais de 54 milhões de brasileiros. Para começar, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, declarou que o país precisa rever o tamanho do SUS, ou seja, deixar de atender tanta gente com tantos serviços. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele diz que quanto mais gente puder ter planos de saúde, melhor, porque alivia os custos do governo. Perguntado se não deveria ser o contrário, se o SUS não deveria receber estímulos para oferecer um serviço melhor, o ministro declarou que o governo não tem capacidade para atender todos os direitos garantidos pela Constituição. O ministro depois voltou atrás destas declarações absurdas. Ricardo Barros, que é deputado federal licenciado pelo PP do Paraná, teve como maior doador individual da sua campanha um dos principais operadores de plano de saúde do país, o empresário Elon Gomes de Almeida. A Ricardo Barros também declarou que quer envolver as igrejas na discussão sobre o aborto, lembrando que vivemos num estado laico. Já o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou hoje que pretende apoiar a cobrança de mensalidades nas universidades públicas em cursos de extensão e pós-graduação. Uma proposta de emenda à Constituição tramita no Congresso para regulamentar a cobrança. E ao contrário do que declarou o presidente interino Michel Temer, a mulher dele, Marcela, não é advogada. O registro dela como profissional não consta nem na OAB São Paulo, nem no Cadastro Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma dúvida que preocupa muitos trabalhadores é sobre a política que será proposta por este governo interino para o salário mínimo. O Plano Temer, anunciado pelo PMDB antes da abertura do processo de impeachment, defende que não seja mais obrigatório manter aumento real para o salário mínimo, com reajustes acima da inflação. Se isso acontecer, o poder de compra do trabalhador vai diminuir rapidamente e a desigualdade social no país vai aumentar, segundo especialistas ouvidos pelo seu jornal. Seu Claudino vende sorvete para complementar a renda. A vida dele não é fácil, mas seria ainda mais difícil se não fosse a política do governo federal, que nos últimos 13 anos garantiu o aumento real de 77,18% no salário mínimo. Agricultor desde criança, hoje ele recebe R$ 880 de aposentadoria. Pagar aluguel e luz e água e sobrar um pouquinho. Seu Claudino está preocupado. Ouviu dizer que Michel Temer pode acabar com o aumento real da aposentadoria. Trabalha bastante, né? Trabalha muito. No Brasil, cerca de 48 milhões de pessoas recebem salário mínimo, quase um quarto da população brasileira. São trabalhadores domésticos, autônomos, empregados formais, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram seu poder de compra ampliado com o aumento real do salário mínimo. Quando você aumenta o salário mínimo, você tem um efeito redistributivo evidente. Quando a renda das famílias aumenta, tá certo? O que acontece? As pessoas vão consumir. Vão consumir geladeira, eletrodoméstico, etc, etc. Vão fazer casa, vão fazer isso, aquilo. Isso vai tendo um efeito multiplicador na economia. Esse aumento foi possível graças à política de valorização do salário mínimo implantada em 2005 pelo governo Lula. A luta por essa conquista foi iniciada em 2002 pelo movimento sindical. Todos os anos, as centrais sindicais se juntavam e faziam marcha em defesa da política do salário mínimo. E nós, no governo do presidente Lula, quando o Luiz Marinho era o ministro do Trabalho, nós finalmente conquistamos a política de reajuste do salário mínimo. Em 2011, a presidenta Dilma definiu em lei a fórmula do reajuste para que o salário mínimo sempre tenha aumento real. O cálculo é a inflação do ano anterior mais a variação do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O plano do PMDB acaba com a garantia de reajuste acima da inflação e propõe que todos os anos o índice seja votado pelo Congresso. Em anos eleitorais, você aumenta o salário mínimo acima da inflação. Em anos que não são eleitorais, você concede reajustes abaixo da inflação ou igual à inflação. A gente vê com muita preocupação essa intenção, não é, de Michel Temer de acabar com a política de valorização do salário mínimo. Seria um retrocesso extraordinário
para a classe trabalhadora brasileira. O economista e o sindicalista alertam que todas essas propostas do PMDB colocam em risco os direitos sociais e trabalhistas garantidos na Constituição brasileira. O poder econômico jamais aceitou que o movimento social nos anos 70 e 80, tá certo? Fizessem políticas sociais que capturaram cerca de 8, 10% do PIB. Tá certo? É isso que eles não... desde os anos 80, desde a Constituição de 88, eles reagem a isso. Tentaram implantar isso com o Collor, tentaram implantar isso com o Fernando Henrique, tentaram fazer isso no primeiro governo Lula. Depois teve uma pausa e voltaram agora com toda a força. Tá certo? Qual que é o objetivo? O objetivo é capturar esse recurso para quê? Para a gestão da dívida pública. Se houver desvinculação, o salário dos aposentados vai cair de maneira brutal. Em 5 anos vai ser menos da metade do poder de compra que tem, com certeza. Então isso é trágico para o Brasil, né? E num setor muito frágil. Sempre precisa ser aumentado, né? Nunca pode diminuir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, liberou para julgamento no plenário da Corte ação que pede a abertura de processo de impeachment contra o presidente interino Michel Temer por crime de responsabilidade. Agora cabe ao presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, determinar a data para o julgamento do caso.